Que as bênçãos de Deus, o imenso amor de Jesus por todos nós, possa trazer a cada um de nós que aqui nos encontramos, sejamos encarnados ou desencarnados, o verdadeiro desejo e o bom ânimo para que nós possamos estabelecer em nós a reforma íntima. E antes de começarmos a conversar um pouco a respeito do tema que nos foi proposto na noite de hoje, que está na parte 4ª do nosso Livro dos Espíritos, no capítulo 2, as penalidades e gozos futuros, ou as penalidades e os prazeres futuros, eu gostaria de agradecer a Deus pelo aniversário de 2 grandes instituições às quais nós fazemos parte e que são instituições abençoadas por Deus no trabalho para a elevação de almas, de espíritos que estão ainda nesse processo reencarnatório. A primeira, fazendo 15 anos, o Lar de Clara. O Lar de Clara faz hoje 15 anos, gente. E são 15 anos de muito trabalho, muita dedicação, a famílias inteiras assistindo e educando. Que os trabalhadores desta casa, dessa instituição, possam receber sempre de Deus nosso Pai as bênçãos de equilíbrio, de harmonia, de paz e de bom ânimo sempre, para continuar trabalhando nessa causa cristã de apoio às crianças e às famílias mais necessitadas. E o segundo parabéns, o segundo agradecimento vai para o Centro Espírita Ermelinda Lopes, uma casa co-irmã nossa, que fica aqui na Porta Larga e que hoje recebe com muito carinho nós também, trabalhadores do Jefa, que também trabalhamos lá. O Centro Espírita Ermelinda Lopes faz hoje 64 anos de existência. Aos trabalhadores que lá frequentam, desenvolvem suas tarefas, nossos sinceros parabéns, e que todos nós possamos continuar favorecendo e contribuindo para esta casa, para que a evangelização de todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos jovens, adultos, crianças, possa contribuir favoravelmente para a construção do bem em nossas vidas. Porque é isso que o Centro Espírita Ermelinda Lopes também o faz. Falar sobre as penalidades e gozos futuros nos remete a reflexões muito importantes a respeito do que encontraremos quando passarmos dessa vida para a vida espiritual. Como as reflexões, nós entendemos que as reflexões precisam ser mais profundas. Nós buscamos, através de nossas pesquisas, algum trabalho, alguém, um espírito amigo qualquer, que pudesse dar a gente reflexões melhores, mais pormenorizadas, reflexões mais profundas a respeito daquelas questões de número 978 a 982 do Livro dos Espíritos. A tarefa não é fácil, meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos, porque se trata de 5 reflexões a respeito de 5 questionamentos que Kardec fez aos benfeitores espirituais, trazendo para nós essas reflexões a respeito do que vamos encontrar no nosso futuro espiritual. E para isso, nós encontramos um material muito rico, que são as reflexões do Espírito Miramês a respeito dessas questões. Fica a dica para todo mundo. Está lá na web, está lá na internet. Reflexões ou o estudo a respeito das questões do Livro dos Espíritos pelo Espírito Miramês.
Trata-se de uma verdadeira biblioteca a respeito das compreensões que Miramês trouxe para nós, a respeito das respostas dadas pelos espíritos a cada questionamento feito por Kardec. Miramês era um nobre espanhol, estudioso das civilizações, mas um homem de coração muito bom. Um verdadeiro homem de bem que se preocupava muito com os pobres, os menos favorecidos. Era conhecido do rei da Espanha naquela época e veio ao Brasil, onde iniciou um trabalho de apoio, de assistência a índios e negros. E ficou conhecido por eles como Pai Branco. E no ano de 1958, Miramês, o espírito Miramês, passou a dar comunicação através do médium João Nunes Maia. E através deste médium, várias obras muito importantes para a nossa doutrina foram escritas. Francisco de Assis é uma delas. Horizontes da Vida, da Mente e da Fala. São três outros livros. Força Soberana, Cure a Ti Mesmo. São obras psicografadas por João Nunes Maia e que trazem o pensamento de Miramês à luz dessa doutrina consoladora, nos servindo de amparo e de anteparo para as reflexões que podemos fazer em nossas vidas a respeito de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos construindo de positivo para nós. E eu quero aqui também pedir licença a um espírito que esteve entre nós e que hoje já temos informação sim, que se tornou um trabalhador espiritual de nossa casa, o querido irmão Severino Marles, que dizia assim: todos nós somos criaturas falidas, falíveis, mas perfectíveis. Todos nós caminhamos nesta estrada da vida, já como espíritos falidos, porque aqui estamos em um planeta de provas e expiações. Espíritos que ainda vão errar, mas que todos nós, pela graça de Deus, a imensa misericórdia de Deus, vamos ainda nos tornar espíritos perfeitos. E a questão 978 do Livro dos Espíritos, em relação a essas nossas falidas na vida, faz relação também com essa história das penalidades e gozos futuros. Quando desencarnarmos, teremos no nosso viver, na nossa existência, mais penalidades do que gozos? A gente vai ver que depende. E Kardec perguntou na questão 978 assim: a lembrança das faltas que a alma cometeu quando era imperfeita não perturba sua felicidade mesmo após estar depurada? Será que a gente, depois que toma consciência, ou pelo menos informação a respeito daquilo que Jesus espera de nós, daquilo que os mandamentos da lei de Deus nos ensina, será que quando a gente toma consciência dessas verdades espirituais libertadoras, a gente não se envergonha de nossos erros do passado? Imaginem, pois, nós como espíritos desencarnados. Os espíritos responderam assim a Kardec. Vou repetir a pergunta. Questão 978 do Livro dos Espíritos. A lembrança das faltas que a alma cometeu quando era imperfeita, não perturba a sua felicidade mesmo após estar depurada? Os benfeitores espirituais responderam: não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse objetivo. Se nós vencemos nossas imperfeições, se vencemos verdadeiramente, se adquirimos e construímos virtudes em nós, não há do que se arrepender mais. Porque
a falta já foi repreendida, já foi manifestada pela divina vontade de Deus e nossa em nos corrigir. A gente não vai ter saudade do passado, a gente não vai estar carregando pensamentos do passado que nos ferem, que nos magoam. É isso que os benfeitores espirituais disseram. Mas o Espírito Miramês, ele diz mais. Nessa questão que ele chama a lembrança das faltas, ele diz assim, verdadeiramente, as faltas cometidas ou o processo de despertamento da alma para a vida maior causa transtorno, reveses de todos os tipos, dos quais conheceis alguns nos caminhos do mundo. Quando a gente leu isso, dos quais conheceis alguns ao longo dos caminhos do mundo, a gente ficou se lembrando de nós mesmos. Recentemente, há poucos anos atrás, nós fomos orientados a entrar em tratamento espiritual. Vejam vocês que coisa interessante. A minha mulher vai fazer uma consulta espiritual, achando que ela está passando por alguns problemas, quando na verdade o problema era eu. E o benfeitor amigo espiritual orienta a minha esposa para que eu também faça uma consulta. E eu entro em tratamento espiritual, o qual durou 3 meses. Agora imaginem vocês, uma pessoa que gosta muito do trabalho espírita, de aplicar passes, de participar de reunião mediúnica, ficar 3 meses de molho. E aí aquela intuição, aquela lembrança que a gente tem, ou os conhecimentos que a gente adquire na doutrina espírita, diz assim: se tu estás em tratamento espiritual, se tem alguns espíritos aí a te incomodar, é porque tu tem culpa no cartório, bicho. Aí a gente começa a se envergonhar. Meu Deus, o que é que aconteceu comigo? O que é que eu fui capaz de fazer em uma outra vida para estar sendo cobrado nessa? E através de sonho ou de boas intuições, a gente chega à conclusão de que teve sim problemas, pelo menos com 3 espíritos. Eu não sei por que o número 3. Mas aconteceu. E aí a gente começa a pedir perdão de não sei o quê. Pedir perdão a essas criaturas que nós magoamos, que nós ferimos, sem saber ao menos ou porquê, ou como isso se procedeu, aconteceu. Porque temos a consciência de que todas as dores, os nossos sofrimentos, as perseguições que sofremos, elas são reflexos dos erros que cometemos. Mas ficamos 3 meses de molho, sem poder participar de reunião mediúnica, que para nós é terrível, sem poder aplicar passe em ninguém, e fazendo tratamento. Dando trabalho a meus irmãos encarnados e desencarnados na fluidoterapia para poder me melhorar. Tem jeito isso? Tem. Fizemos o tratamento, fomos liberados para os trabalhos novamente. E sabemos que conquistamos no mundo espiritual, através do perdão, do pedido de perdão sincero, pelo menos um pouquinho de simpatia em relação a nós, porque é através de nossas atitudes, é através do nosso bem-fazer, do trabalho com Jesus e por Jesus, que os espíritos que ainda tenham alguma coisa contra nós, enxergam em nós a possibilidade de serem também ajudados. Miramês ainda diz a respeito dessa questão 978, quem paga uma conta não mais deve, principalmente quando os juros são contados, como nos processos de elevação das almas. Quem paga uma conta não mais deve. E os juros, são contados nesses processos de elevação da gente, esses processos de elevação de nossa alma. Eu tenho alguma coisa contra o meu irmão? Eu sei que o feri, que o magoei? Minha consciência de uma hora para outra começa a cobrar de mim
o pedido de perdão, que por orgulho, vaidade ou egoísmo eu não consigo pedir, a consciência vai doer. Mas a partir do momento em que o orgulho e o egoísmo ficarem trancados lá numa porta para que a humildade tome conta de nosso ser, para que eu tenha coragem de pedir perdão e desculpas, eu estarei conquistando uma virtude. E mesmo que eu não venha a ser perdoado, a minha dívida eu paguei, porque a minha parte eu já fiz, eu pedi o perdão. Se ele não me perdoou, o problema deixa de ser meu e passa a ser um problema dele. Isso faz parte também das penas e gozos futuros que nós vamos ter. Como estamos lidando com os tesouros que estamos recebendo? Já nos alertava, já nos lembrava o nosso irmão Lucas em seu exórdio. O que estamos fazendo com os tesouros que recebemos? Com os talentos que recebemos? As casas espíritas, o Grupo Espírita Francisco de Assis, como escola também de trabalho, que nos estimula a reforma íntima o tempo todo, constantemente, são parte desses tesouros que Deus nos oferece através da doutrina reveladora dos Espíritos, com base nos ensinamentos de Jesus. E nós estamos verdadeiramente seguindo os ensinamentos do Cristo? Temos verdadeiramente bom ânimo sempre para segui-lo, para acompanhar as suas orientações? O que estamos fazendo com os tesouros, com os talentos que recebemos? E ainda sobre essa questão, o nosso irmão Miramês faz a seguinte reflexão. As falias que cometemos não são falhas, gente. Falias, do verbo falir. As falias que cometemos e que religiões classificam como pecado de variadas categorias podem se comparar com a lama que vem a sujar. Depois de um banho, deixa de existir. Assim, os chamados erros, depois de um banho, entre aspas, que o tempo oferece, o tempo sempre oferecendo para a gente as possibilidades de nos reformarmos, de nos melhorarmos, de esquecermos o mal, de não vivermos no passado. Vão para o esquecimento e a limpidez da consciência torna-se como o sol, que dá vida e que nos faz amar mais do que aos que sofrem e a tudo que existe em torno de nós. Então, dotados de harmonia mental, passamos a procurar a verdade, porque ela nos libertará. As verdades cristãs, esses tesouros, esses talentos que nos são oferecidos, eles servem para nós, como verdadeiros presentes de Deus, para que a gente venha verdadeiramente se libertar, termos nossas consciências libertas das culpas que nós carregamos. É muito difícil, e nas nossas reuniões mediúnicas a gente vê muito isso, a situação de determinados espíritos que carregam consciência culposa, porque aqui estiveram e não conseguiram se reconciliar com seu adversário enquanto estava a caminho. Na noite de ontem, por exemplo, um espírito aparece dizendo assim: eu sei que ele não é uma criança. E esse espírito estava a atormentar uma criança. Ele não é uma criança, vocês não sabem do que ele é capaz. E quando a esclarecedora começou a falar com esse espírito, fazendo ele enxergar e ver que ele já estava há longos anos se preocupando tão somente com uma vingança, se preocupando tão somente com aquele espírito que estava reencarnado para lhe fazer o mal, ele estava também o tempo todo canalizando todas as suas forças para o mal. E que ele precisava se harmonizar, buscar esquecer o mal, para sentir algo de bom e de relevante em sua vida,
para que ele estivesse e ficasse bem. E ele confessava para nós que ele não se sentia bem, ele não vinha bem. Não vinha bem a ponto de não enxergar, inclusive, a ajuda espiritual que estava sendo oferecida para ele naquele momento, mas que já estava sendo oferecida já há bastante tempo. A escolha é sempre nossa. A lei de ação e de reação, a lei de Deus divina, maravilhosa, ela põe o carro de nossas existências de novo na estrada. Mas quem dá a partida, o comando para colocar o carro de novo na estrada são as nossas escolhas. Nós nos desviamos dos caminhos retos aqui e acolá. Nos esquecemos dos ensinamentos de Deus e de Jesus e continuamos, por conta da nossa preguiça moral em não nos reformarmos, continuamos alimentando os sentimentos difíceis e ruins que fazem o carro da nossa existência sair da estrada. Mas a lei de causa e efeito vem e cobra de nós o reposicionamento de nossas vidas. Colocar o carro novamente na estrada faz parte também daquilo que nós vamos encontrar no final da nossa estrada, se nós vamos encontrar penas ou gozos futuros. Tudo faz parte dessa história do tal livre-arbítrio. A gente pode retardar nossa existência estacionando o carro. Deixa o carro lá estacionado fora da pista. E vai lá amargar, enquanto isso estiver acontecendo, as consequências do mal em que a gente ainda está enraizado. Por outro lado, a gente pode tocar o carro, colocá-lo novamente na estrada e seguir, utilizando o combustível do amor de Deus e de Jesus em nossas vidas, para chegarmos lá do outro lado, tendo muito mais gozos do que penas para experimentar. Diz ainda o Espírito Miramês em relação a essa questão: se ainda te lembras do mal que praticaste em alguma parte, a alguma pessoa, e te sentes infeliz, é porque não limpaste da consciência esse magnetismo turvado das más ações. Continua fazendo bem e amando a todos sem distinção, que logo a consciência dará sinal de liberdade. Consciência liberta de todos os ensinamentos ruins ou de todas as escolhas ruins, difíceis que nós fazemos. Consciência liberta, tendo em vista tudo de bom que a gente assimilou, tudo de bom que a gente construiu e constrói com os tesouros que nos são recebidos e oferecidos por Deus nosso Pai, à luz desse evangelho maravilhoso que é o evangelho de Jesus. O evangelho que é luz nas nossas vidas, mas que a gente muitas vezes, pelas escolhas infelizes que fazemos, costuma obscurecer. E obscurecemos à medida em que, mesmo sabendo da nossa necessidade da reforma, mesmo sabendo da grande urgência que se faz de nós nos reformarmos, nos tornarmos pessoas cada vez melhores, focadas e concentradas naquilo que Deus espera de nós através das suas leis, é esse evangelho que nos dá a condução. Mas a escolha é sempre nossa. A escolha, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que é que nós vamos ou esperamos colher de nossas vidas futuras com as escolhas que fazemos? A doutrina espírita, através dessas reflexões que traz à luz desse evangelho de Jesus, esse evangelho consolador e orientador, ela nos faz refletir sobre o nosso papel, a respeito de nossas construções, a respeito o que estamos fazendo no caminho de nossas vidas. Até quando vamos insistir por orgulho, vaidade, egoísmo, inveja e tantos outros sentimentos ruins
insistir em permanecer no mal, em não atender às recomendações de Jesus. Até quando? Mas vamos para frente. Vamos ler agora a questão 979 do Livro dos Espíritos, na qual o nosso irmão Kardec faz o seguinte questionamento. As provas que restam a suportar para terminar a purificação não são para a alma uma apreensão pesarosa que perturba sua felicidade? Será que as provas que a gente ainda tem que suportar, quando a gente está lá no plano espiritual, que a gente sabe que ainda vai ter que passar essas provas, não trazem a gente uma apreensão perturbadora, não? Meu Deus, eu ainda vou ter que passar por isso. E agora? Como é que vai ser? Aí isso já começa a trazer perturbação, né? Apreensão, pelo menos. Meu Deus, eu fali aqui e acolá. E agora? Será que isso não vai trazer para nós uma perturbação? Os benfeitores espirituais responderam assim. Para a alma que ainda está impura, sim. Para a alma que ainda está impura, sim. Por isso, não pode desfrutar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver completamente pura. Mas para a alma que já se elevou, o pensamento das provas que restam a suportar não tem nada de pesaroso. Pelo contrário, deixa de ser uma coisa pesarosa para ser até motivo de uma certa ansiedade, porque ele sabe que tem condições de vencer e que vai vencer aquele mal. É tão importante isso que Kardec faz um adendozinho, uma explicação, traz para nós também uma explicação a respeito dessa resposta. Ele diz assim, na questão 979 do Livro dos Espíritos. A alma que atingiu certo grau de pureza já desfruta da felicidade. Um sentimento de doce satisfação a penetra e fica feliz com tudo que vê, com tudo que a cerca. Ergue-se para ela o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas se mostram em todo o seu esplendor. Lembrando do nosso irmão Severino, somos criaturas falidas, falíveis, todavia perfectíveis. E é bom que a gente comece a avaliar individualmente. Sou uma criatura, filha de Deus falido? Sim. Se não fosse falido, não estaria em um mundo de provas e expiações. Cuide e cuide-se para ir para um planeta melhor. Sou falível? Sim. Se você ainda está no mundo de provas e expiações, vai ter que trabalhar muito, se trabalhar muito em sua reforma íntima para não falir. Mas eu sou perfectível. Deus dá a cada amanhecer a nós uma chance, uma grande oportunidade de revelar os seus tesouros à medida em que nós conseguimos multiplicar esses tesouros. Basta tão somente que a gente tenha bom ânimo, um bom estado de espírito, uma vontade muito grande de realizar, de desejar, de fazer o bem, de construir um bem em nossas vidas. Qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há o quê? Salvação. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. E por último, o perdão das ofensas. Está aí o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Um caminho que a doutrina espírita nos oferece para que a gente possa ter aquela salvação que a gente espera. Mas a salvação, ela é tão somente mérito da doutrina espírita? Fazer a caridade faz parte tão somente de nós, seguidores dessa doutrina maravilhosa? Parece que não.
Inclusive, nas perguntas posteriores, antes de terminarmos com a questão 982, existe por parte dos benfeitores, por parte de Miramês, por parte do nosso irmão Allan Kardec, reflexões muito ponderadas a respeito dessa situação. Vamos ver o que diz então Miramês a respeito dessas observações feitas na questão 979 do Livro dos Espíritos. Ele diz aqui num trechinho, ó, para o espírito que já se elevou, nada existe de penoso no voltar às lides da carne, em preparo para novas etapas espirituais. Quantos espíritos valorosos não estiveram entre nós e que aqui vieram dando verdadeiras lições de sabedoria, respeito, companheirismo, caridade para consigo e para com os outros. Será que esses benfeitores amigos, essas pessoas benfeitoras, essas pessoas de bem, de paz, saíram do mundo espiritual temerosos em relação àquilo que iam realizar aqui? A gente precisa imaginar, é bom a gente refletir e imaginar um pouquinho. Como será que eu posso sair do plano espiritual? Como será que eu vou voltar ao plano espiritual? Será que eu saí de lá muito temeroso em relação às minhas falias espirituais? Ou será que eu saí bem animado, acreditando de que era capaz de vencer as minhas falhas espirituais para não ser mais um espírito falido? E aí, ter a certeza, a convicção sincera de que é através do trabalho que a gente está realizando hoje, em relação à nossa reforma íntima, em relação às construções do bem que a gente estabelece, que a gente realiza, que vão trazer para a gente essa tranquilidade espiritual, que vão trazer para a gente esse estar bem, gozando no plano espiritual dessa felicidade futura. E sobre essa felicidade futura, o nosso irmão Miramês diz assim, ainda nessa questão: felicidade é, pois, um ambiente de luz criado pelo amor sem fronteiras, onde todos trabalham para a vida e pela vida, sem paixões que lhes possam impedir a marcha para Deus. As almas são provadas em todas as direções e a reencarnação nos leva a mudanças. Nelas, provamos muitas lições que têm o poder de nos libertar. É isso. A reencarnação é essa proposta de Deus para nós, para que a gente liberte nossas consciências do mal. Nos liberte dessas dependências, dos defeitos psicológicos, do ego, que a gente ainda carrega. E todos nós somos criaturas necessitadas dessas oportunidades de reencarnação. Todos nós que aqui nos encontramos somos muito melhores do que fomos no passado. Mas, Max, ainda estamos num planeta de provas e expiações. É verdade. Mas você já imaginou que você já esteve num planeta, num mundo primitivo? Somos pessoas melhores, sim. E Deus nos oportunizou nessa existência, por exemplo, aqui estarmos. Em uma casa de oração e de trabalho, na qual o Evangelho de Jesus é a pauta de comando para as nossas vidas. Que bela oportunidade que nós estamos tendo. Queira Deus que todos nós, sinceramente, estejamos empenhados, animados, para construir em nós a reforma íntima e nos melhorarmos cada vez mais, a cada dia, a cada amanhecer, oferecendo-se a Jesus como um verdadeiro instrumento de paz, como assim o pediu o nosso irmão Francisco. Diz ainda o nosso irmão Miramês:
todas as contradições, todas as guerras que surgem em nós, a maldade, o ciúme, a discórdia, o ódio que nos faz sofrer, nascem da ignorância das leis espirituais. Quando começamos a compreendê-las, os sofrimentos dão tréguas, e se continuarmos a trabalhar na autoiluminação, eles desaparecerão por completo. É neste sentido que a verdade nos liberta. Aqui estamos, em essa casa de oração e de trabalho, buscando essa verdade que nos liberta, buscando nos aperfeiçoarmos, nos tornarmos pessoas melhores. Já demos um grande passo em nossas vidas. Fico a imaginar aqui como estão os benfeitores amigos espirituais, os guias espirituais de cada um de nós, que estão vendo em nós esse esforço para nos melhorarmos, para aqui estarmos, buscando essas verdades que nos libertam de toda culpa e de todo mal. São essas as lições que a doutrina dos Espíritos, que o cristianismo vem oferecer para nós, para que a gente venha a ter no futuro menos penas e mais gozos futuros. Vamos para a questão 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Parece até uma resposta óbvia, né? Os laços de simpatia que nos prendem aqui neste momento são fruto dos laços de mentalidade que nós temos a respeito daquilo que estamos buscando. Eu estou aqui porque busco alguma coisa em relação à minha salvação futura. E tenho certeza que cada um de vocês também. Então, de alguma sorte, nós que aqui nos reunimos neste momento, temos esses laços de afinidade e de simpatia. Os benfeitores espirituais responderam a Kardec assim, ó. Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam, no mundo inteiramente espiritual, famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um volta aos outros e de que é por vez objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipocrisia. Alguns bons e excelentes amigos estão aqui neste momento a nos ouvir. Esta casa de oração e de trabalho nos acolheu. E temos a certeza que diante dos laços de afinidade que foram se aproximando, se coadunando cada vez mais, teremos a grande alegria e o privilégio de nos reencontrarmos quando estivermos no plano espiritual. Esses laços de afinidade e de simpatia que fazem parte da lei do amor de Deus para com todos nós, é que faz a gente se unir, nos tornarmos verdadeiros amigos, nos respeitando e nos desejando, nos querendo uns aos outros. Lembrando bem que o nosso irmão Lacordaire, lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, diz, afirma que nós nos devemos uns aos outros. Diz ainda Miramês, somente atraímos para nós segundo o que somos. Isso é lei universal da justiça. O mundo se encontra em duras crises, porque essas crises nascem no centro das almas em desequilíbrio. Quando se acertarem por dentro, o que existe exteriormente acompanhará as normas internas. Quanto melhor nos reformarmos, quanto melhor buscarmos a compreensão do que seja a verdadeira vida, nós nos tornaremos e tornaremos um mundo melhor.
Um mundo mais afinizado com as causas do bem. Um mundo no qual as nossas afinidades serão tão somente de respeito, de paz e de amor. Diz ainda o nosso irmão Miramês: o homem está sob o regime de duas forças, o bem e o mal. Para onde houver maior propensão, é para aí que ele vai, e a luta deverá ser maior. A conquista do bem é mais difícil, mas vai se tornando mais fácil à medida que ele vai vencendo seus instintos inferiores. Vencer os nossos instintos inferiores é nos alimentarmos de virtudes que nós ainda não temos. É nos desvencilharmos de sentimentos infelizes que ainda nos aprisionam no lodaçal da tristeza e da dor. Orgulho, vaidade, egoísmo, inveja e tantos outros que nós precisamos vencer. Sair desse lodaçal, tomar um verdadeiro banho de luz para que a nossa luz possa brilhar e nos sentirmos libertos e felizes. É essa a proposta. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Isso é uma recomendação do apóstolo Tiago, que está lá no capítulo 3, versículo 13 de seu evangelho. Mostrar o nosso proceder. É muito bonito, muito bacana, às vezes, a gente ouvir determinadas palavras. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou capaz disso, eu sou capaz daquilo. Mas não é tão somente com as nossas falas que nós vamos estar mostrando aos nossos semelhantes e até a nós mesmos que nós estamos verdadeiramente procedendo no bem. É preciso atitude. E diz mais Miramês: analisa teus pensamentos, tuas ideias, tua fala. Se forem puras, pode considerar-te alma feliz, por já teres dado os primeiros passos para a glória imortal e para novas oportunidades de trabalho de alta relevância com Deus. Jesus está sempre a nos esperar para trabalhos mais dignos. Depende de nosso preparo na intimidade do coração. Jesus está sempre nos esperando. E a proposta de Francisco de Assis, para que Jesus fizesse dele um instrumento de sua paz, veio acompanhado de uma reforma moral incomum, valorosa, pois todos nós sabemos na história do nosso irmão Francisco que ele era um menino, filho de um nobre comerciante, e que vivia lá nas regiões da Umbria, a se deleitar com vinhos, música, até que um dia compreendeu o chamamento de Jesus, largou tudo e foi se dedicar inteiramente à paz e ao bem, e se tornou quem é. Vamos para a questão 981, porque aquele relógio é inimigo de Marlis e aquele relógio é nosso inimigo também. Não é, Marlis? Questão 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e o outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Deve haver, né? Vou repetir a pergunta. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? É bem curiosa essa pergunta, né? Mas os benfeitores amigos espirituais responderam assim: muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo,
que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, o termo dos seus problemas, das suas encrencas, como diz o nosso irmão Rui, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que ele cumpre suportar. O que é que diz Miramês em relação a essa resposta? Desejar a morte não é sinônimo de estado espiritual superior, não. Nem nunca seria. Não devemos desejá-la. Devemos nos entregar à vida, esperar em Deus o que deseja fazer de nós, sem tampouco temê-la. Compreender que a morte é um estado natural do espírito. Uma hora está encarnado, outra hora está desencarnado. E não desejá-la nos momentos de tribulação que se passe, nos momentos mais difíceis que a gente passe. Não é desejando a morte, é pedindo a Deus força, sabedoria, entendimento para suportar e superar as nossas dificuldades. Mas tendo entendimento, conhecimento de que a morte é um processo natural da vida. É isso que pode trazer para nós uma compreensão melhor a respeito de como vamos desencarnar. E para não perder mais tempo, tem aqui ainda uma outra explicação do nosso irmão Miramês. Ele diz assim, compete a todos estudar cada vez mais sobre as leis da reencarnação e da comunicação dos espíritos com os homens. Enfim, saber mais sobre o amor que cobre a multidão de pecados. Cada vida, ao passar para outra vida, encontra situações diferentes que se ajustam muito bem com as suas necessidades espirituais. Cada um tem uma forma de desencarnar diferente. Uns mais trágicos, outros mais brandos, outros mais suaves e felizes. Mas cabe a cada um de nós trabalharmos para que, ao fim de nossa existência, nós possamos passar dessa para outra vida da maneira mais suave, mais digna e tranquila possível. Vamos para a última pergunta que o tempo urge. Pergunta 982 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte. Essa diz respeito justamente à nossa doutrina. Kardec, nessa pergunta, foi torcedor. É necessário crer no Espiritismo e nas manifestações dos Espíritos para assegurar o nosso bom êxito na vida futura? Será? Não. Para eu ser salvo, eu preciso ser espírita. É muita presunção, não é não? Se fora da caridade não há salvação, e o meu irmão que é evangélico, que é católico, que é budista, que é maometano, que fez e faz a caridade, não vai ser salvo, não? Mas os benfeitores espirituais responderam assim, se assim fosse, todos os que não creem ou que não tiveram a oportunidade de se esclarecer seriam deserdados. Claro, o que seria absurdo. Só a prática do bem assegura o bom êxito no futuro. Portanto, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele produz. E Kardec dá a sua ênfase nessa resposta dizendo assim: a compreensão do Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, ao comprovar as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite conhecer o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia-o dos atos que podem retardar sua felicidade futura. É assim que contribui para essa felicidade, mas não diz que só por ele se pode alcançá-la. Para encerrarmos, caríssimos amigos, irmãos e irmãs, vamos lembrar dele.
Esse Filho de Deus maravilhoso que um certo dia esteve aqui. Essa criatura divina e maravilhosa, que tinha o olhar mais belo que já existiu. Ele que tinha no cantar uma oração e no falar a margem da canção que já se ouviu. A sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor. E ele trazia paz no coração. Ele que pelos campos caminhou, que subiu as montanhas e falou do amor maior, que fez brilhar a luz na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreendeu, que compreende, que compreenderemos sempre, que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e que assim, meus irmãos, morrer nunca, jamais será o fim. Que Deus, Maria de Nazaré, Jesus, sejam um norte em nossas vidas, nos trazendo paz, entendimento, confiança e desejo sincero sempre de nos reformarmos. E que assim seja.